Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Obrigado, pastor Nino. Apocalipse, no capítulo 11. As duas testemunhas. Apocalipse, no capítulo 11. As duas testemunhas. Irmãos, nós estamos dando sequência a esse estudo. Nós temos buscado o máximo possível aproveitar aspectos devocionais desses textos. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que nós temos tentado o máximo possível não puxar para a questão da teologia sistemática, falando sobre escatologia, mas da teologia bíblica, falando dentro da perspectiva do texto apocalíptico. Só que em determinados momentos nós vamos nos deparar com algumas dificuldades. E graças a Deus, no meu coração eu tenho paz o bastante para dizer aos irmãos, com toda a humildade, existem muitas coisas no livro de Apocalipse que nós não vamos alcançar a sua dimensão de forma profunda. Não temos como. É por isso que esses livros, eles têm diversidades de interpretações, e nós precisamos verificar todas elas, aprender com todas elas. E uma questão que é importante é que o capítulo 11 de Apocalipse, ele é um capítulo polêmico. E eu vou mostrar aos irmãos aspectos dessa polêmica. Vamos lá, o texto diz assim, versículos 1 e 2. Primeiro, eu quero só fazer um apêndicezinho, é que o capítulo 11, ele está intimamente ligado ao capítulo 10. Faz parte de uma espécie de interlúdio pré-sétima trombeta. É como se fosse uma espécie de um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, para ressaltar algumas ideias importantes do Senhor nessa revelação a João. O capítulo 11, os versículos 1 e 2 diz o seguinte: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olhe para mim um momento. Esses dois versículos, de uma certa forma, o que está sendo abordado aí é a questão da segurança da igreja. O texto começa dizendo um caniço. O que é isso? Irmãos, é uma espécie de taquara, que é muito comum a gente ver isso, e os historiadores e aqueles que estudam a geografia desses lugares, diz que é muito comum você ter canos parecidos como bambus, e eles têm uma métrica muito regular entre eles. Isso é muito comum próximo ao Rio Jordão. E aqui essa ideia no versículo 1, deram um caniço para medir, semelhante a uma vara de medir. Essa ideia remete a uma ideia do Antigo Testamento, que está no livro de Ezequiel, nos capítulos 40 até 42, e também no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Para muitos estudiosos, o santuário de Deus, assim como o templo de Ezequiel, aqui em tese, é uma representação falando sobre o povo de Deus, no qual ele habita e se revela. Essa ideia de dar um caniço, uma régua, um cano para medir, é a ideia de verificar, contar, deixar separado. É uma ideia de segurança do Senhor para com essa igreja. Uma igreja que, no versículo 2, já nos mostra que, em tese, e a gente tem visto isso aqui constantemente, vai ser perseguida. Perceba,
Versículo 2. Ele vai pegar essa vara de medir, ele vai ao templo e no templo contar os adoradores que lá estiverem. Aí ele diz, olha, deixe separado dessa contagem. A figura e a ideia é separar os que são povo de Deus daqueles que não são povo de Deus. E é isso aí, ele está fazendo de acordo com a ótica de um judeu comum. O judeu comum enxerga o mundo em duas fases. Ou ele é judeu, ou ele é gentio. Ou ele é povo de Deus na sua essência, como judeu, ou ele não é. A ideia mais clássica para o judeu é assim. Aí no versículo 2, você vê, olha, exclua o pátio exterior, não meça. Por quê? Porque ele foi dado aos gentios. É a ideia de separação. Então entenda, você vai pegar aqui um caniço, uma vara, você vai medir, vai contar bem direitinho, saber quem são os verdadeiros adoradores, saber quem é o meu povo, deixar ele bem cercadinho, mas deixe de fora, exclua aqueles que não são, exclua os gentios, coloque no pátio exterior. Por quê? Porque estes gentios vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Aí aqui começou a polêmica. Por quê, irmãos? Porque a ideia de pisar a cidade santa, essa expressão, pisar a cidade, é, sobretudo, uma expressão de guerra. Pisar a cidade santa, livro de Daniel, capítulo 8, dá a ideia de opressão. Então, o texto mostra que esse povo que não faz parte do povo de Deus, que não é separado, esse mundo que foi excluído, em tese, eles vão perseguir e eles vão pisar. E aqui tem um tempo. Qual é o tempo? 42 meses. No capítulo 11, você vai ver medições de tempo. E todos eles apontam para a mesma medição. Quais são? Você vai ver 42 meses, você vai ver 1260 dias, e você vai ver em algumas Bíblias, tempo, tempos e meio tempo. Todas essas três expressões significam 3 anos e meio, de acordo com o texto de Daniel. E é aí onde começa a polêmica. Por quê? Porque nós temos várias visões e várias interpretações desse versículo 11, desse capítulo 11. Por exemplo, aqueles que têm uma visão chamada dispensacionalista, vai entender que haverá de ser construído um santuário literal em Jerusalém, erguido mesmo lá, um santuário físico, literal, pelo Senhor, vai ser reconstruído o templo. Em tese, irmãos, na época em que esse texto foi escrito, vale a pena salientar que ele já havia sido, o que eles tinham de templo já havia sido derrubado no ano 70. E aí nós estamos falando de um texto que 20 anos depois desse templo ter sido derrubado, ele está sendo posto. É pouco provável que essa visão de construir um templo real lá em Jerusalém, nesses moldes que aí é colocado, é pouco provável que socorra. Mas existem pessoas que pensam assim. Existe um grupo chamado pré-milenista que pensa da seguinte forma: esse texto aí do capítulo 11 se remete apenas à questão da salvação dos judeus. Ou seja, aqui não tem nada a ver com a igreja. Esse texto não tem nada a ver com a questão da igreja verdadeira, separada. Não, aqui é a ideia apenas voltada para a questão dos judeus. Irmãos, é pouco provável. Por quê? Porque o texto é muito simbológico. E essas simbologias vão mostrar algumas questões ao longo dele que nos faz desacreditar que ele esteja falando apenas nos judeus. Mas veja, é necessário entender que existem essas correntes. E é necessário entender que tem muita gente séria
muito crente fiel, muita gente que estuda e que precisa, no mínimo, ser ouvido e ser respeitado. Então, existem outras nuances. Qual é a nuance que nós vamos pegar para entender esse texto de Apocalipse 11? Nós vamos pegar o seu lado mais simbólico. E a gente aqui vai entender que todos os verdadeiros filhos de Deus, que o adoram em espírito e em verdade, é o caso de Apocalipse 11. E aqui em Apocalipse 11, essa ideia de medir é a ideia de apartar aquele povo que é do Senhor, separando ele daquele povo chamado profano, separando para que esse povo perceba que ele está completamente protegido e seguro de todo dano. 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. É a mesma coisa, são 3 anos e meio. Na visão pré-milenista, muitos vão tentar colocar esse texto de Apocalipse numa nuance cronológica. E na nuance cronológica do milenismo, a ideia é a seguinte: haverá na face da terra um momento em que todos eles, toda a humanidade, em tese, gozaria de uma tremenda paz. E essa paz seria movimentada por um camarada de muita influência, de muito poder, só não é de uma origem boa. É o anticristo que, em tese, movimentaria tudo isso. Uma falsa paz. No meio desses 3 anos e meio, esse anticristo haveria de ser reconhecido. E a partir do momento que ele é reconhecido, ele haveria de ser identificado e ele haveria de perseguir a igreja. E essa perseguição seria intensa. É isso que muitos chamariam de grande tribulação. Aí existem grupos que pensam que a igreja haverá de ser arrebatada antes da grande tribulação. Esses chamam-se milenistas pré-tribulacionistas. Existem aqueles que entendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Esses são milenistas mesotribulacionistas. E existem aqueles que entendem que a igreja haverá de ser arrebatada após a grande tribulação. Esses são os pré-milenistas pós-tribulacionistas, também chamados de pré-milenistas históricos. Aí por aí você vê, esse povo tem gente que pensa. Tem excelentes autores. Eu não estou aqui para dizer que é aquele, esse. Quando a gente estiver falando no capítulo 20, eu vou mostrar todas as 5 visões que existem sobre a questão do fim. Eu vou mostrar cada uma delas, passo a passo. Estamos no capítulo 11, já a gente chega no capítulo 20. Eu ainda estou no 2º versículo. Agora, irmãos, nós precisamos entender que a gente... E ter humildade no nosso coração, que a gente não vai entender tudo. Eu sou daqueles que, eu estou naquela, eu sei, analiso, vejo tudo, e só tem uma forma, é quando aconteceu, estar lá e ver. Só que eu quero estar com os irmãos no momento que a igreja for arrebatada. O que é que vai acontecer aqui? Eu quero lá saber, eu quero estar com o Senhor, pelo menos a minha ideia é essa. Então, a sua exata significação é obscura. E dá margem para muitas interpretações. Aí vem outro texto polêmico. Qual é? Levanta-se agora 2 testemunhas. Vamos analisar essas 2 testemunhas. Olha só. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Versículo 3. E elas profetizarão durante 1260 dias. Que é 42 meses. Que é tempos e meio tempo. E que é 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens, eles têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando,
e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles desejarem. A pergunta polêmica é: quem são essas duas testemunhas? Aí nós temos várias respostas dos estudiosos. Aqueles que são mais literalistas, alguns deles vão dizer que são Enoque e Elias. Por quê? Porque Enoque lá no livro de Gênesis e Elias lá em, eu acho que é 1 Reis 18, 2 Reis 18, alguma coisa por aí. Tanto Enoque como Elias, eles morreram, não morreram, na realidade eles foram trasladados. Eles não encontraram a morte física, eles foram transportados para o céu com tripitude, como o povo diz, direto, foram trasladados. Aí, por causa desse fenômeno, seriam esses os dois que estariam sendo as duas testemunhas que estariam profetizando aí em Jerusalém durante o espaço de 3 anos e meio. Tem outro grupo que diz que não é nem Enoque nem Elias. Essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E eles vão ter a favor dele uma questão muito interessante. No livro de Mateus, no capítulo 17, quando fala sobre a transfiguração de Jesus, estão lá conversando com Jesus, nada mais nada menos que essas duas figuras, Moisés e Elias. E o texto diz que eles têm poder, e um poder que lhes foi dado. E esse poder, eles podem fazer com que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. O profeta que fez isso foi Elias. E o outro símbolo eles têm poder para transformar água em sangue. Quem fez isso foi Moisés. Percebe o corpo do texto? Faz sentido? Faz. É interessante? É, mas é uma visão. É uma visão. Aí tem outros que vão dizer, pastor, aí é o seguinte, isso aí, essas duas testemunhas, e aí é nada mais nada menos que um camarada chamado Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer, isso aí sabe o que é? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas são as duas testemunhas que estarão pregando. Aí já puxa para uma questão mais simbólica. Irmãos, o que é que nós precisamos entender aqui sobre essas testemunhas? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que elas são poderosas. O texto diz que elas receberam poder. Veja no versículo 3, o Senhor diz, eu darei a elas poder. Segundo, eles vão profetizar transitoriamente. Ou seja, é um espaço temporário. Eles vão fazer isso durante um espaço de 3 anos e meio. Terceiro, a postura deles é uma postura profética. No versículo 3 diz que eles estão vestidos de pano de saco. Remete a duas questões. A postura profética e a mensagem profética, que é uma mensagem de arrependimento, lamento, dor e tristeza. Quer lembrar os irmãos que nas épocas do Antigo Testamento, quando alguém sentia um grande lamento, trocava as suas vestes, colocava um cinza sobre as suas cabeças. Então a postura dessas testemunhas é uma postura de arrependimento. Agora, irmãos, só tem duas questões, e que merecem um detalhe que merece atenção. No versículo 4 diz que elas são 2 oliveiras, 2 candelabros. Quem é o candelabro no livro de Apocalipse? Quem é o candelabro no livro de Apocalipse? Capítulo 1, vocês se lembram não do candelabro? A igreja. E aqui remete, esse texto, remete a Zacarias 4, onde, Zacarias capítulo 4, dos versículos 2 a 6,
onde o candelabro é o templo, e as oliveiras seriam as pessoas, no caso, Josué como uma figura de sumo sacerdote e Zorobabel como uma figura de governador. Então, é possível interpretar esse texto, essas duas testemunhas, como sendo representantes do ministério de toda a igreja do Senhor. É uma apresentação mais simbólica, é um outro nível, e no meu ver, do ponto de vista devocional, faz um sentido muito maior e um sentido bem melhor a proposta do livro de Apocalipse. Mas aqui tem uma grande verdade. Sabe qual é a verdade? Apesar de muitas interpretações, uma coisa é certa: Deus não abandona, nem nunca vai abandonar o seu povo. Isso é tão forte que ele ainda haverá de enviar testemunhas para profetizar ao povo, mesmo em momentos de muito apuro e de muita hostilidade. Segue o texto, vamos ver mais sobre essas duas testemunhas. Como é que elas estão? O que é que acontece com eles? Algo inusitado, forte. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Versículo 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Irmãos, primeira coisa inusitada, se levanta uma personagem que até agora a gente não tinha visto no texto de Apocalipse. Levanta-se agora uma besta. E a besta é demoníaca, a origem dela é o abismo. Esse elemento está aparecendo aqui pela primeira vez. A referência ao abismo remete à ideia de que é um ser demoníaco, de acordo com Daniel, capítulo 7. Precisamos entender que uma grande parte das referências e do pano de fundo de Apocalipse se encontra na própria Bíblia, e muitos em textos de Gênesis, de Êxodo e dos profetas. E Daniel é o profeta principal aqui para remeter aspectos do capítulo 11. E aqui a gente vê que essas bestas, no livro de Daniel, as bestas representam poderes políticos que causariam grandes danos ao povo de Deus. E é possível, irmãos, que aqui nesse contexto, João tenha feito uma aplicação semelhante ao que Daniel fez lá no Antigo Testamento. E aqui eu quero resguardar os irmãos dessa ideia de que a origem, a questão demoníaca, ela não exclui o aspecto histórico e político. O poder da besta sobre essas testemunhas, ele é forte, atacará essas testemunhas, vai vencer, vai matar, e os cadáveres, eles vão ficar expostos. Qual é a ideia do versículo 8 até o 10? Corpos expostos. É a ideia da humilhação. Na cultura hebraica, quando alguém morre e esse corpo não é enterrado, isso é uma figura de muita humilhação. E o objetivo desse mundo mal aqui
representado por esse mundo gentílico que ficou fora do templo que foi contado, a ideia aqui é que esse povo mau vai atacar, por quê? Porque o pecado, a pecaminosidade, já está muito forte. E a gente vê isso aonde? Veja no versículo 8. Os cadáveres ficaram expostos na rua principal da grande cidade. Quem é a grande cidade? A grande cidade, irmãos, é Jerusalém. É nessa grande cidade, Jerusalém, que o Senhor Jesus foi crucificado. E o seu corpo foi, digamos assim, colocado num sepulcro. Foi em Jerusalém. Só que essa Jerusalém agora, ela não tem mais ares de cidade santa. Por causa do pecado, ela agora é reconhecida como uma cidade devassa, uma cidade imoral e uma cidade opressora. Como isso é reconhecido? Veja só, o versículo 8. Os seus cadáveres, os cadáveres destas testemunhas vão ficar expostos na rua principal em Jerusalém. E essa Jerusalém agora recebe um nome figurado. Qual é o nome que ela recebe? Sodoma, remetendo à ideia da imoralidade e da hostilidade. E segundo é Egito, remetendo à ideia da opressão. Então, Jerusalém se modificou muito. Muita pecaminosidade. É um momento em que essa humilhação, isso vai mostrar a degradação espiritual pelo qual a humanidade está vivendo nesse momento. Sobretudo essa humanidade que está no átrio de fora. Por quê? Porque aquele que foi contado, ele goza da segurança do Senhor. São os adoradores que adoram ao Pai. Segue o texto, irmãos. O texto diz aí algo muito forte. Versículo 10. Os habitantes da terra vão se alegrar por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. É fácil entender isso. A culpa pela humilhação das testemunhas vai ser de todas as nações. Essas nações se recusam a enterrar, entre aspas, essas duas testemunhas para humilhá-los. Por quê? Porque essas duas testemunhas tinham uma mensagem que incomodava esse mundo maligno. E aqui eu vou dizer qual é a mensagem que incomodava. Irmãos, você quer incomodar o mundo? Confronte o mundo no seu pecado, na sua pecaminosidade. A igreja que confronta os pecados da humanidade, ela vai estar sempre aqui na garganta do sistema mundano. Sabe por quê? Porque incomoda. Incomoda. Acusar o pecado, chamar o arrependimento, chamar a mudança de vida. Esse tipo de discurso não bate com o discurso que a gente vê no mundo que se afasta do Senhor, no mundo que a cada dia que passa, valores vão sendo trocados e distorcidos, no mundo onde você defender a sua fé, você hoje é visto como um fundamentalista. Se você tem no seu coração a defesa das suas convicções, você muitas vezes é chamado de intolerante. E a igreja traz em si uma mensagem de confronto a esse mundo, chamando ele ao arrependimento, e essa mensagem ela não é bem aceita. Essa mensagem nunca será. A luz nunca vai entrar em sintonia com as trevas, não. As trevas vão embora, se bate. A questão que muitas vezes nós não conseguimos perceber, irmãos, é porque, infelizmente, a igreja contemporânea,
tem abraçado muito aspectos da vida secular em sua dinâmica. E existem muitos que já não percebem a influência maligna do pecado na vida e na rotina, seja da humanidade ou seja da própria igreja. Eu quero lembrar aos irmãos princípios fundamentais de fé. Qual é o salário do pecado, irmãos? O salário do pecado é a morte, em toda a sua esfera. Quando o homem caiu, livro de Gênesis capítulo 3, não foi só o homem afetado, não. Toda a ordem foi afetada. Tudo foi afetado. O homem como um todo. A mensagem de arrependimento vai contra o espírito hedonista e soberbo do mundo lá fora. E a mensagem da cruz é uma mensagem que o mundo lá fora não consegue perceber com facilidade. Vai perceber em virtude da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Mas essa mensagem que trouxe tormento, e esses mensageiros, agora, eles foram mortos. E eles estão sendo humilhados. Seus corpos não podem ser enterrados. Mas veja o que é que acontece. Versículos 11 e 12. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a forte voz dos céus que lhe dissem: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Essas duas testemunhas que proclamavam essas verdades incômodas e que foram mortos pela besta do abismo, agora, no poder do Espírito do Senhor, elas são ressurretas, sobem para o Pai. Irmãos, por que 3 dias e meio? É para mostrar que foi rápido. Perceba que a proclamação deles foi 3 anos e meio. E aqui a humilhação que eles passaram em relação ao tempo de proclamação é pequeno. Ou seja, foi uma ação rápida do Senhor. 3 dias e meio, a ideia de confrontar com os 3 anos e meio. Em 3 dias e meio, um tempo breve, e um sopro de vida. Irmãos, esse conceito não está longe de nós, não. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículos 5 e 10, e o capítulo 37 fala sobre os ossos secos. E aqueles ossos secos foram revivificados do poder do Espírito Santo do Senhor. O Senhor soprou sobre aquele mar de mortandade, trazendo vida a todo aquele grupo. E aqui esse mesmo Deus que traz vida, Ele sopra. E essas testemunhas, elas sobem aos céus num linguajar que é idêntico ao linguajar que é utilizado para a ascensão de Jesus Cristo. Perceba, subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Quando você vai para Atos, no capítulo 1, versículo 9, o Senhor vai subindo para os céus numa nuvem. Lá não são os inimigos, lá são os discípulos que estão olhando isso. Agora, a igreja sobe ressurreta, e os inimigos da igreja ficam olhando esse grande fenômeno com terror no seu coração. Um terror que vai gerar um momento forte, mas agora intempestivo. O que é que vai acontecer? Versículo 17. Naquela mesma hora, houve um forte terremotos, essas coisas, céu, tal, isso são marcas de finais dos tempos. O que é que acontece? 1/10 da cidade ruiu,
7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados. E esses sobreviventes, que é o mundão, que foi excluído, que não estava na medição, nos versículos 1 e 2, esses sobreviventes fizeram o quê? Deram glória ao Deus dos céus. Só que agora não vale mais de nada. Acabou. Fechou-se o tempo da graça. Encerrou. É algo que foi dito, mas que não vai ter repercussão alguma. Tremores de terra, proximidade do fim. Arrependimento tardio. Não há mais jeito. Aí vem uma observação para nós. Versículo 14. O segundo ai passou. Irmãos, o primeiro ai foi a sexta trombeta. Se lembra da águia? Uma águia que passou dizendo que haveriam de 3 grandes ais. O primeiro ai foi a quinta trombeta, me perdoe. O segundo ai, a sexta trombeta que foi essa. E agora vai para a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Irmãos, a descrição que é feita aqui no versículo 15 revela o propósito final de Deus para toda a criação. O que é? O reino eterno de Jesus Cristo, substituindo o maligno reino do mundo. E agora o anjo toca a sétima trombeta e começa um outro ciclo, que será as 7 taças. E esse finalzinho, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Lembra o final entre a sexta e a sétima, a sexta e o sétimo selo. Ou seja, os textos eles são paralelos. E lá houve silêncio, mas aqui agora nós temos adoração. Olha o que é que acontece. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir aqueles que destroem a terra. Um momento de adoração. E essa declaração, no versículo 18, aponta para a inimizade que existe entre as nações, o reino maligno, o reino dos homens, e o povo de Deus, que aqui é reino de Deus. Esse versículo resume, o versículo 18, resume a proposta de Apocalipse. As nações se rebelam contra Deus. Esse Deus manifesta sua ira. Os mortos são ressuscitados, os justos são recompensados, e aqueles que não creram, os impenitentes, eles são destruídos. E para encerrar o capítulo 11, uma visão maravilhosa, que tem a ver com os versículos 1 e 2. Que visão é? Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. E ali foi vista a arca da sua aliança. E agora o Senhor dando a sua cara, só que nesse sentido de juízo. Como houve relâmpagos, vozes, trovões, um temporal e um grande temporal de granizo. A arca da aliança. Só para remeter e para lembrar os irmãos.
que a Arca da Aliança é uma grande expressão da manifestação da presença de Deus. A ideia de santuário é para fechar justamente com os versículos 1 e 2, relacionando a visão do próprio povo de Deus com a habitação de Deus no meio do seu povo. É por isso que a arca está aí sendo mostrada. É um Deus que não abandona o seu povo nunca, mesmo que as adversidades sejam as mais fortes possíveis. Irmãos, qual é a grande lição que nós temos do capítulo 11? Temos muitas, mas eu gostaria de destacar 3. Em primeiro lugar, Apocalipse mantém um fator fundamental da virtude, que é a teologia da esperança. Irmãos, quais são as virtudes teologais, chamadas virtudes teologais? Fé, amor, esperança e alegria. Fé, amor, esperança e alegria. Paulo vai dizer que são virtudes. São virtudes que precisam estar na vida daqueles que creem no Senhor. São virtudes que são potencializadas pela intimidade com Deus. São virtudes que se entrelaçam com o fruto do Espírito em suas vidas. São virtudes que, uma vez analisadas, fazem com que a pessoa tenha uma ideia da sua vida espiritual. Irmãos, a começar pela fé, os textos bíblicos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem como objetivo nos trazer equilíbrio. E um equilíbrio que faz transcender as realidades que estão ao nosso entorno. Não é à toa, irmãos, que para falar sobre fé, Paulo no livro de Efésios, no capítulo 6, quando vai fazer a armadura, ele coloca a fé como sendo um escudo. É porque, meu irmão, de forma bem prática e simples, na visão de um teólogo idiota lá do lado de Santa Rita, um doido que de vez em quando prega aqui. É porque ele entende, irmãos, que a fé serve para levar a pancada. E é verdade, aquelas pessoas que creem no Senhor, que têm a sua fé ativa no Senhor, não é a fé delas que é forte, mas é o Senhor que ela crê que é forte. A fé, ela enaltece, ela exalta, ela honra o seu objeto. Não é por causa da minha fé em Jesus. É a minha fé no Jesus que é poderoso. É Ele que é poderoso. Porque muitas vezes a nossa fé é pequena como um grão de mostarda. Segunda virtude, irmãos, é a alegria. Não é à toa que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vê aqui e ali, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Paulo deixou uma de suas cartas inteira para falar sobre alegria. Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Filipenses, por quê, irmãos? Porque a alegria do crente não é a alegria como o mundo vê. A alegria do crente, ela não está ligada às coisas do dia a dia. A alegria do crente não está ligada aos incentivos. Por exemplo, ele não precisa de que algo ocorra fora dele, que lhe incentive a ficar alegre. Não, meu irmão, a alegria do crente é algo que brota do seu interior. E muitas vezes, mesmo que do lado de fora, no seu exterior, na sua vida, nada esteja feliz, as coisas estejam dando errado, é possível que em Cristo esse crente tenha alegria. Porque a alegria dele não depende das coisas externas. A alegria dele depende de um espírito livre. Fé, alegria, amor. Irmãos, amor é o que vai ficar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, vai falar sobre fé, sobre amor e sobre esperança. E lá vai dizer que o amor permanece, o amor fica. Irmãos, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Amor. O amor traz brilho. Quando você vai para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por nós. Um Deus que nos amou primeiro.
Só que aqui, irmãos, fica a esperança. E qual é o objetivo da esperança? O objetivo da esperança tem a ver com o objetivo do livro. Se a fé é aquela ideia que lhe permite estar equilibrado, a esperança é aquilo que lhe faz levantar a cabeça e perseverar. É por isso que fé e esperança andam juntas. A fé lhe dá força e capacidade para transcender, mas a esperança lhe dá força de você levantar a cabeça e dizer: eu vou adiante em nome de Jesus. Quando o homem perde a esperança, é algo muito forte. Uma definição simples de depressão pode ser: depressão é a falta de esperança na alma. Quando as pessoas estão ou observam para si mesmas, não enxergam nenhuma possibilidade, enxergam-se como problema, não como solução. Quando não vem mais esperança na sua vida, ela baixa a sua cabeça, ela não consegue se enxergar, ela não consegue viver. Esperança é algo fundamental. No mundo, eles dizem que a esperança é a última que morre. Mas louvado seja o nome do Senhor. Diferente daquilo que a gente vê no mundo e daquilo que as pessoas falam no cristianismo, a esperança não é a última que morre. No cristianismo, a esperança é a primeira que ressuscita. Segunda coisa, irmãos, Deus não abandona nem abandonará o seu povo. Tenha certo isso em seu coração. Terceira coisa, a mensagem que denuncia o pecado e chama ao arrependimento é incômoda. É por isso que a igreja é odiada pelo mundo. E hoje, irmãos, eu fiquei muito feliz. Eu não tenho mais a possibilidade de muitas vezes chegar na hora, mesmo assim, antes do culto, só posso chegar quase que em cima da mensagem. Mas eu fiquei muito feliz, porque o Senhor confirmou no meu coração algo que eu fiz hoje. Levado por esse texto, orando hoje o dia inteiro, eu intercedi e gostaria que os irmãos intercedessem junto comigo nessa noite, por um grupo. Aqui fala em irmãos, testemunhas que foram humilhadas, perseguidas, a igreja do Senhor que é humilhado e é perseguido ao longo da história. Eu gostaria de mostrar aos irmãos uma página, a página da Portas Abertas, que são irmãos que estudam acerca da igreja perseguida no mundo. E no início desse ano, o catálogo das nações que perseguem a igreja, nações que perseguem o cristianismo, nações onde, se a pessoa entregar o seu coração para o Senhor Jesus, ela pode ser morta e ela vai sofrer pressão pelo fato de ser cristã. 50 nações são catalogadas do site Portas Abertas. De 2 em 2 anos, essa lista ela é, digamos assim, atualizada. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos pelas 5 nações mais hostis ao cristianismo no mundo. Os irmãos querem saber quais são? Suba aí um pouquinho a lista. Primeira nação, desça por favor. Desça uma, aí. Primeira nação mais hostil, Coreia do Norte. Tipo de perseguição, opressão comunista e pós-comunista. Governo, Estado comunista. Região, Sudeste Asiático. Religião que é suportada, budismo, que é uma filosofia. Essa é a nação mais hostil. O cristianismo aqui não tem vez. Ser cristão nesse ambiente significa morte.
Segunda nação mais hostil ao cristianismo, Afeganistão. Qual é o tipo de perseguição? Antagonismo ético. Qual é o governo? República Islâmica presidencialista. Está no sul da Ásia. Qual é a religião? Islamismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Eu gostaria de pensar em termos radicais. Um cristão radical. Gostaria que você pensasse num cristão radical. O que é que um cristão radical ele pode fazer? Irmãos, um cristão radical, ele vai defender sua família, beleza. Ele não vai ser um boboca, entenda. Mas ele é uma pessoa da paz, deve ser. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele será alguém que, em tese, ele tem a prerrogativa de amar os seus inimigos. E é possível que, diante de uma forte pressão, se ele for muito radical, ele vai dar outra face. Entenderam aí um cristão radical? Agora deixa ele dizer o que é um muçulmano radical. Um muçulmano radical, se ele entender mesmo as perspectivas do Alcorão, um muçulmano radical, ele vai lhe explodir, juntamente com ele. Irmãos, vamos agora em termos percentuais. Vamos entender que dos quase 2 bilhões de cristãos do mundo, eu acho que é 2, né? Mais ou menos 2,5 bilhões, juntado deve estar isso. Vamos entender que nós tenhamos um exército aí, 10% de cristão radical, só 10. Daria 250 milhões de cristãos radicais, que amam a sua família e que tem no seu coração amar os inimigos e que tem uma cultura de paz. Agora vamos para o outro lado, vamos para o islamismo, que hoje cresce e que já são 2 bilhões no mundo inteiro. Vamos tirar só 10% de radicais. 200 milhões de radicais. Irmãos, não existe nenhum exército no mundo desse tamanho. 200 milhões de soldados que em tese pode explodir por causa da sua radicalidade. Qualquer um que em tese não entende ou não pensa do jeito que ele pensa. Eu só estou pensando em termos de 10%. Os irmãos percebem que o cristianismo, nesses lugares, eles não têm espaço porque é uma mistura entre religião e política. O Estado não é laico. Os irmãos percebem que em nome de Alá vai morrer gente. Não tem o que falar. É por isso, irmãos, que essa mensagem, ela é doce da boca, mas para digerir ela é terrível. Porque confronta o pecado. E confronta a realidade como está agora. Um exército de 200 milhões, meu irmão. E outra coisa, não é 200 milhões centralizado não, viu, pastor Nino? É 200 milhões pulverizados. Pulverizados nos Estados Unidos, pulverizado na Europa e chegando a se pulverizar por aqui. Que tem o conceito de Ramadã, que tem o conceito de jihad, de guerra santa. Presta atenção. Presta atenção. Irmãos, nós estamos partindo para os últimos dias aqui na terra. Nós estamos partindo para momentos fortes. É por isso que essa mensagem, ela atormenta, ela incomoda, porque ela mostra uma realidade. Só que maior do que essa realidade é o Deus que guarda a sua igreja e que livra a sua igreja. Terceiro estado. Desça um pouquinho, meu filho, desça. Vamos para o terceiro estado. Não, você está subindo, desça. Isso.
Terceiro, Somália. Tipo de perseguição: antagonismo étnico, governo, república parlamentarista islâmica, região, está na pontinha lá, na África. Quarto, Líbia, opressão islâmica, o governo está em transição. Norte da África, religião atual, islamismo. Quinto, Paquistão. Tipo de perseguição: opressão islâmica, governo, república islâmica parlamentarista, região sul da Ásia, religião, islamismo. Só 5. Eu gostaria, irmãos, agora nós vamos mover uma oração missionária estratégica. Eu vou dizer quais são as 5 nações. E você vai orar por 2. As nações que o Senhor estiver tocando aí no teu coração, dessas que eu vou mencionar. Baixe novamente. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. 5 nações. Gostaria que você memorizasse 2. 2 que o Espírito de Deus tem te tocado aí no coração para interceder por elas. Tem gente pregando o Evangelho aí nesses lugares. Escondido, não pode se revelar. Porque se revelar é morte. Tem gente que está aí lutando para levar a doce e a boa nova do Evangelho de libertação nesses lugares. Missionários que carecem das nossas orações, carecem da nossa ajuda nesse momento. E eu gostaria, irmãos, que você ficasse em pé, porque nós vamos levantar um clamor. O que é levantar um clamor, meu irmão? Levantar um clamor é todos nós orando mesmo. Chame a nação que Deus colocou no teu coração aí, chame mesmo. Diga: Senhor, abençoe a nação tal, abençoe a Líbia, abençoe a Coreia do Norte, não sei. A nação que Deus tem tocado aí no teu coração. Clame pelos missionários que já estão em alguns desses lugares. Clame por missionários que haverão de ser levantados para esses lugares. E clame para que esses governos totalitários encontrem a totalidade do poder do Senhor e se derretam. Nós cremos nisso. Você crê também? Então nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós nos unimos agora com essa igreja que está clamando, Senhor. Das 50 nações, nós estamos clamando por 5 nações que são hostis ao Senhor, que são hostis ao Evangelho de Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, em nome de Jesus, todas essas nações que os teus filhos estão falando, pronunciando agora, essas nações carecem de missionários. Essas nações são nações pobres, que não conhecem a liberdade do Senhor. São nações que vivem jugo de opressão, porque existem castas demoníacas de opressão sobre elas. Mas nós entendemos que o Senhor é maior do que tudo. E como igreja do Senhor, nós levantamos o nosso clamor e te pedimos: Deus, em nome de Jesus, quebra o jugo de opressão dessas nações. Senhor, em nome de Jesus, renova, restaura os missionários enviados a essas nações. Senhor, nós sabemos que o Senhor mesmo tem se revelado individualmente aos teus filhos lá naquele lugar. Meu Deus, meu Pai, te revela mais, Senhor, de forma mais profunda, nesses lugares mais difíceis. Salva a alma, Senhor, para o teu reino. Meu Deus, meu Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós cremos que a graça do Senhor pode vir de uma forma toda poderosa a essas nações e podem conhecer o Senhor de forma profunda. Meu Deus e Pai eterno, nós movemos esse clamor missionário
por essas 5 nações. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e tenham uma noite de sono restauradora em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: vigia, vá.